Muitas pessoas estão agindo com indiferença e até descaso a respeito da sua vida espiritual. Esse é o estudo de número 957 aqui do nosso canal Jaboque Vamos Orar. Você é muito, mas é muito bem-vindo a mais este estudo e veremos sobre negligência espiritual logo após a nossa vinheta. Quando tratamos as coisas espirituais com descuido, nos distraindo, nos envolvendo e dando mais prioridade às coisas terrenas, nós estamos correndo vários riscos. Vamos ao nosso tema: não negligencie sua vida espiritual. Nosso texto base está no livro de Hebreus, capítulo 2, verso 3, que diz: como escaparemos nós se descuidarmos de tão grande salvação? Negligência é indiferença, é desleixo, é desatenção, é descaso. Também é descuido e distração. Nós estamos vivendo um momento de muita correria, agitação, muita ansiedade, preocupações. E muitos estão voltados somente para si. Filipenses capítulo 2, verso 21, Paulo diz assim: porquanto todos procuram cuidar apenas de seus próprios interesses e não se dedicam ao que é de Cristo Jesus. Tem outra versão que diz: pois todos buscam o que é seu e não o que é de Cristo Jesus. Paulo, ele ensinou aos irmãos de Filipos que não deveriam viver somente para si, ignorando as necessidades dos seus irmãos. Filipenses capítulo 2, verso 4, cada um zele, não apenas por seus próprios interesses, mas igualmente pelos interesses dos outros. Zelar é estar atento, é proteger, é cuidar. E Paulo está ensinando justamente isso. Esteja atento, proteja, cuida, não somente do que é seu. Não é cuidar da vida dos outros, não é julgar aos outros, mas é estar atento às necessidades dos irmãos. Paulo ensina aos irmãos de Corinto que não deveriam agir com egoísmo. 1 Coríntios capítulo 13, verso 5 diz: não se porta de maneira inconveniente, não age egoisticamente, não se enfurece facilmente, não guarda ressentimentos. Isto é a definição de amor, quando Paulo fala que quem ama não age com egoísmo, não busca seus próprios interesses, mas busca agradar àquele que o alistou para a guerra, busca agradar ao Senhor. E uma das ordenanças do nosso Senhor Jesus é a renúncia. É o que cada um deveria fazer para conseguir ser discípulo de Jesus, para conseguir seguir a Jesus. Lucas capítulo 9, verso 23 diz: e Jesus proclamava às multidões: se alguém deseja seguir-me, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz dia após dia e caminhe após mim. O nosso mestre Jesus está nos ensinando que não devemos agir com egoísmo, que nós devemos renunciar a nós mesmos, tirar os olhos do próprio umbigo e seguir a Ele. E a renúncia é dia após dia. Paulo está ensinando aos irmãos de Colossos e a nós que nós devemos manter os nossos pensamentos nas coisas dos céus. Colossenses capítulo 3, o verso 2 diz: mantenham o pensamento nas coisas do alto e não nas coisas terrenas. O nosso foco tem que ser nas coisas do céu. Devemos ter desejo de aprender, desejo de ter conhecimento sobre o nosso Senhor, sobre as advertências dele, sobre o que ele nos ensina. E Paulo, em Colossenses capítulo 3, verso 1, diz assim: portanto, visto que fostes ressuscitados com Cristo, buscai o conhecimento do alto, onde Cristo está assentado à direita de Deus. Os nossos pensamentos devem estar sendo colocados nas coisas do Senhor, deve estar ligado ao Senhor para podermos entender quais são os pensamentos do Senhor a nosso respeito, porque você pode ter certeza, os pensamentos do Senhor
são diferentes dos nossos. Isaías capítulo 55, verso 8 e verso 9 diz assim: porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos, os meus caminhos, diz o Senhor, porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. Quando nós estamos com os nossos pensamentos voltados ao conhecimento do céu, voltado às coisas do alto e em como agradar ao Senhor, nós não corremos o risco de sermos negligentes espirituais, porque nós teremos a certeza sobre a nossa cidadania, sobre o que o Senhor tem preparado para nós, como nós devemos andar e trilhar essa caminhada cristã aqui na terra. Filipenses capítulo 3, verso 20 diz: no entanto, a nossa cidadania é dos céus, de onde aguardamos com grande expectativa o Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Quando nós estamos com os nossos pensamentos voltados para o Senhor, nós teremos desejo, nós teremos expectativas quanto à volta dele, quanto ao regressar dele aqui na terra. E quando nós negligenciamos a nossa vida espiritual, sabe o que acontece? Nós colocamos como prioridade as coisas daqui da terra, nós nos afastamos do que é mais valioso, do que é mais precioso, do que é primordial para a nossa vida, nós nos afastamos das verdades do Evangelho, estamos sujeitos a nos apostatar da fé, a nos afastar da fé. 1 Timóteo capítulo 4, verso 1 e o verso 2, Paulo diz assim a Timóteo: mas o Espírito, olha o que o Espírito Santo expressamente diz, que nos últimos tempos apostatarão alguns da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e a doutrinas de demônios, pela hipocrisia de homens que falam mentiras, tendo cauterizado a sua própria consciência. Precisamos estar com os nossos ouvidos atentos à voz do Espírito Santo, porque você viu que Paulo disse: nos últimos dias apostatarão alguns da fé, e o ouvido estaria atento a quê? A espíritos enganadores, a doutrinas de demônio. Fique atento, porque o Senhor tem falado contigo. Quando nós pegamos e negligenciamos a nossa vida espiritual, nós estamos correndo o risco de vivermos uma inversão de valores. Isaías capítulo 5, verso 20 diz: ai dos que usam o mal como sinônimo de bem e chamam o bem de mal, que fazem das trevas luz e da luz trevas, do amargo doce e do doce fel. Como nós temos visto pessoas caminhando conosco que antes eram vasos nas mãos de Deus e hoje estão deliberadamente vivendo para si, fazendo o que desagrada ao Senhor, ignorando o pecado, não dando valor devido à palavra de Deus, que já alertava sobre isso. Nós precisamos estar sempre na presença do Senhor, buscando o Senhor em oração, com jejum, meditando na palavra dele, para não corrermos o risco de negligenciarmos a nossa vida espiritual, pois quando nós negligenciamos a nossa vida espiritual, nós também corremos o risco de colocar as nossas ideias, as nossas opiniões e até mesmo a nossa inteligência acima do que nos ensina a palavra de Deus. Isaías capítulo 5, verso 21 diz: ai dos que são sábios a seus próprios olhos e inteligentes na sua própria opinião. Ou seja, as pessoas agem com soberba, acham que têm razão e ignoram, até mesmo se sentindo superior ao que diz a Bíblia Sagrada.
Nós, quando negligenciamos a nossa vida espiritual, nós corremos o risco, sabe do quê? De vivermos segundo e seguindo a mentira do príncipe deste mundo, porque nós passamos a desprezar a verdade da palavra de Deus, começamos a amar a iniquidade, mesmo sabendo o que desagrada a Deus, acabamos fazendo. Segundo Pedro, capítulo 2, verso 1, assim como no passado surgirão falsos profetas entre o povo, da mesma forma haverá entre vós falsos mestres, os quais, olha como nós precisamos estar atentos à palavra de Deus, introduzirão dissimuladamente heresias destruidoras, até ao cúmulo de negarem o soberano que os resgatou, atraindo sobre si mesmos repentina destruição. Muitos que se dizem cristãos estão vivendo para si, estão seguindo falsos ensinos, estão vivendo na prática do engano, até mesmo difamando o evangelho da verdade. E essas pessoas, elas estão atraindo para si repentina destruição, estão atraindo para si a justiça de Deus. E olha, com Deus ninguém deve brincar. Quando nós negligenciamos a nossa vida espiritual, nós desprezamos as advertências de Deus a respeito desses tempos do fim. Lucas, no capítulo 17, verso 26 e 27, diz assim: pois assim como aconteceu nos dias de Noé, também será nos dias do Filho do Homem. As pessoas viviam comendo, bebendo, unindo-se em matrimônio e sendo prometidas em casamento até o dia em que Noé entrou na arca. Então sobreveio o dilúvio e os destruiu a todos. Será que nós estamos vivendo como nos dias de Noé? Estamos vendo que as pessoas estão cada vez mais voltadas para si, cada vez mais interessadas em ouvir aquilo que lhes dá prazer. Nós não podemos negligenciar a palavra da verdade. Pare e pense, será que você está vivendo nos dias de Noé? Porque é um alerta para nós. Devemos, portanto, estar atentos. Não podemos negligenciar a nossa tão grande salvação, como nos ensina o nosso texto base. Nós não podemos negligenciar ao nosso Mestre Jesus e aos ensinamentos dele. Hebreus capítulo 5, verso 8 e verso 9. Mesmo considerando o fato dele ser o Filho de Deus, aprendeu a obediência por intermédio das aflições que padeceu. E uma vez aperfeiçoado, tornou-se a fonte de salvação eterna para todos quantos lhe obedecem. O nosso Senhor Jesus, ele é o autor da nossa salvação, ele é o consumador da nossa fé, ele consumou na cruz do Calvário a nossa redenção, o nosso resgate, a nossa restauração com Deus. Sabe por quê? Porque ele obedeceu ao Pai, ele obedeceu a Deus, e nós devemos ser como nosso Senhor Jesus, obedientes à palavra que está escrito na Bíblia Sagrada. Nós precisamos nos lembrar que pecado sempre foi e sempre será considerado pecado. O mesmo pecado de antes é considerado pecado nos dias de hoje. Nós não devemos negligenciar a nossa tão grande salvação, nos amoldando, nos acostumando com as coisas terrenas. Nós devemos agir sempre voltados para a glória de Deus. Nós devemos agir sempre em direção ao Espírito Santo de Deus. Efésios capítulo 4, verso 22 ao verso 24 diz: quanto à antiga maneira de viver fostes instruídos a vos despirdes do velho homem que se corrompe por desejos enganosos, a serdes renovados no vosso modo de raciocinar e a vos revestirdes do novo homem, criado para ser semelhante a Deus em justiça e em santidade provenientes da verdade. Devemos estar alertas, atentos aos ensinamentos da palavra de Deus, e não devemos substituí-la por teorias humanas, por achismos, por palavras de autoajuda, por ilusões de homens, pois
tudo aqui na terra é passageiro, mas sabe o que a Bíblia nos diz? Que aquele que faz a vontade de Deus, este terá a vida eterna. O nosso Senhor Jesus deu a vida dele por nós, sabe para quê? Para que pudéssemos ser resgatados dessa velha natureza, porque nessa velha natureza predomina a vontade da carne, e o nosso Senhor Jesus deu a vida dele por nós, para que pudéssemos ser guiados, orientados e guardados pelo Espírito Santo de Deus, e termos a certeza de que é mais um poucochinho de tempo e estaremos com ele. Glória a Deus. Hebreus 10:37, porque ainda um poucochinho de tempo e o que há de vir virá e não tardará. Não negligencie tua vida espiritual, meu amado irmão, minha amada irmã. Não negligencie a tua vida espiritual, mas dê valor às escrituras sagradas, porque ela é viva, ela é eficaz. Através dela conhecemos verdadeiramente ao Senhor, ao que o Senhor espera de nós. Hebreus capítulo 4, verso 12 nos ensina que porquanto a palavra de Deus é viva e eficaz, é mais cortante que qualquer espada de dois gumes, é capaz de penetrar até ao ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e é sensível para perceber os pensamentos e as intenções do coração. A palavra de Deus, ela se interpreta por si mesma, por si só. Sabe o que é isso? A Bíblia, ela interpreta a própria Bíblia. Devemos nos alimentar, devemos meditar nela dia e noite. Eu vou concluir dizendo para você: não despreze, não negligencie, não ignore a tua vida espiritual, não despreze as advertências que na Bíblia Sagrada está escrito, porque é melhor você confiar na palavra de Deus do que confiar na palavra do ser humano que se diz entendido. Agora pode ter certeza, muitas vezes, porque você está voltado para a palavra do homem e negligenciando a tua vida espiritual, você pode estar se afastando da verdade do Evangelho. Se você gostou desse vídeo, se esse vídeo foi edificante na tua vida, faça os teus comentários aqui no nosso canal Jaboque Vamos Orar. Também compartilhe os nossos vídeos nas redes sociais e dá o seu like. Se você ainda não se inscreveu no canal Jaboque, eu te faço o convite para você se inscrever. E se você se lembrar, ative o sininho para receber as próximas notificações sobre os vídeos que sairão. Mas uma coisa eu te garanto, nós temos 957 estudos, todos com muita seriedade na Bíblia Sagrada, todos buscando direcionamento de Deus para que a tua vida possa ser edificada e para que você não caia nos engodos do inimigo. Que o nosso bondoso Mestre Jesus te abençoe grandemente e até o nosso próximo estudo aqui no nosso canal Jaboque Vamos Orar. Fica com Deus e Deus te abençoe imensamente.